É que você já está no 6.5, você não precisa mais se preocupar com isso. Isso é verdade. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone à sua disposição aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Ricardo Young. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Você é filiado à Rede Sustentabilidade, correto? Isso mesmo. Ok, já já a gente fala mais sobre política contigo, ok? Perfeito. Também conosco o jornalista Haroldo Guerra. Tá bom, Guerra? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E sempre que me chamam, estarei presente, Zé Estou Copé. recebendo a revista Olhar São Paulo. Saiu agora. Saiu hoje essa revista. A primeira pessoa que recebeu a revista foi você, Zé Copé. Olhar São Paulo, a revista editada pelo Haroldo Guerra, que também tem várias outras atividades na região de Santo Amaro, como a presidência do Conselho de Segurança, o Consegue Santo Amaro. Isso. Você consegue fazer funcionar? É um pouco difícil com essa prefeitura, mas estamos tentando. Também conosco, professora Maria de Fátima da Silva. Prazer tê-la aqui, Fátima. Prazer, muito obrigada pelo convite, por ter essa oportunidade aqui de dialogar com vocês. Eu a anunciei como professora, mas também pesquisadora, é administradora, diretora da Faculdade Paulista de Serviço Social. Exatamente. Atualmente estou como diretora da faculdade. E também conosco o engenheiro, professor Estélio da Cunha. Prazer tê-lo aqui, Estélio. Obrigado por me convidar mais uma vez para o seu programa, Zé Copé. Olha, assuntos, né, que estão sempre na pauta, não fogem também aqui do Gente que Fala. Perícia feita a pedido da Comissão do Impeachment do Senado diz que não há controvérsia sobre o fato de Dilma Rousseff ter agido para liberar créditos suplementares sem o aval do Congresso por meio de decretos. Por outro lado, o laudo afirma que não foi identificada a ação dela nas pedaladas fiscais, mas a confusão continua. Dilma diz que a perícia mostra que não há crime de responsabilidade, enquanto os opositores, lógico, dizem que a perícia derruba a tese de sua defesa. Ricardo Young, Maria de Fátima, Estélio da Cunha, Haroldo Guerra, o assunto é do mesmo, agora é o mesmo de sempre, agora em outra versão. À vontade. Então, me parece que é isso mesmo, Zé Copé, na verdade, uma nova versão de um fato que nós vimos acompanhando desde o início, antes mesmo do impeachment. Pode ser que, tecnicamente, não houve pedalada, mas houve crime de responsabilidade ao se fazer operações que desestabilizaram a economia e, mais do que isso, não eram permitidas que fossem feitas sem autorização do Congresso. Quer dizer, isso demonstra que o governo já vinha comandando a economia de uma forma temerária. E eu acho que nós só temos a confirmação disso, mesmo que tecnicamente não seja exatamente pedalada. Eu acho assim, Zé Copé, tecnicamente, a gente não tem que analisar nem por essa perícia do Senado e nem tampouco pelo que está no relatório lá do senador, né? Que, por sinal, é um senador brilhante, né? Ele tem o senador de Minas, né? Ele fala muito bem. Anastasia, né? Ele é campeão, muito bem preparado, né? A gente tem que analisar por um aspecto técnico muito simples. Na economia, um dos fatores de medição da macroeconomia é o M1, M2 e M3, que são os aceleradores monetários. M1 é dinheiro, cheque em circulação, M2 já entra depósito, M3 já vai entrar, então,
todas essas partes de fundos, de empréstimos, etc. Quando o M3 acelera muito mais rápido que o M1, é porque você está tendo uma aceleração muito rápida do crédito, entende? Tá? Que foi como o Lula chamou a política de anticíclica. Não teve a política anticíclica? Né? Isso, então. Mas a política anticíclica nada mais é do que deixar o M3 andar mais rápido do que o M1. Tá? Por quê? Porque quando o Tesouro ele gera papel moeda, primeiro vai para M1, primeiro vai para o bolso e para os depósitos bancários. Aí parte desse dinheiro vai se tornar investimento, vai se tornar uma poupança, vai se tornar um CDI. Aí você pode pegar esse CDI, essa poupança, e alavancar de 3 a 7 vezes pelo Conselho, por Basileia III, né, que estabelece o equilíbrio bancário. Né. Como o M3 nosso alavancou mais de 17 vezes, M3, significa que não foi gerado dinheiro em papel. Foi gerado em quê? Foi gerado oferta de crédito. Tá? E isso está caracterizado. Então, o que tem que fazer? Em vez de chamar o perito, é só pegar o relatório trimestral do Banco Central e ver M1, M2 e M3. É tão simples quanto isso. Isso se chama, em economia, de contabilidade nacional. Está cheio de livro de contabilidade nacional aí, entendeu? Simples assim. Não, eu acho que essa explicação técnica deixa ainda mais claro de que toda aceleração nos investimentos e nos créditos protagonizados pelo governo foram mal feitos, né? Porque foram em cima de toda a política do pré-sal, né? Foram para empresas que ou não existiam, ou que serviam ao interesse político do momento, o Império do Ike é um dos exemplos, acabou convocando os fundos de pensão a colocarem dinheiro em investimentos sem retorno. Agora nós estamos vendo a Previ com um rombo imenso. A Petros. A Petros. Então, Postales. eu acho que o seu esclarecimento técnico, aliás, muito bom, demonstra que não só houve aceleração do crédito, como crédito de má qualidade. Portanto, não só não recuperável, como aprofunda a crise. Hoje tem uma matéria muito interessante. A parte naval da Petrobras, né, que controla plataformas e compra de navios, tem 47 navios contratados. Só 14 foram entregues. O dinheiro já foi todo despendido. E eles agora querem cancelar a diferença por causa da delação premiada lá do ex-presidente lá, esse... Da Petros, Sérgio Machado? Sérgio Machado, né? A senhora é boa no nome, hein? Eu procuro não guardar o que não tem interesse para a eternidade, a senhora entendeu? Eu procuro não guardar. É que eu estou acompanhando ativamente. Agora, o que eu fiquei impressionado é isso. 47 navios foram pagos, só 14 apareceram. Foram comprados 47, só 14. Pagos 47, só E 14 navegam. E os outros? Navegam onde? Águas turbulentas do PT. Isso mostra a barbaridade que esse governo federal fez. A ex-presidenta, com o seu ex-presidente também, o seu Lula, fez com o dinheiro público, né? Você tem 45, 47, você paga só 17, e cadê o resto do dinheiro? Cadê? Então, eu falo pra você, só isso. Peraí, você tem 47, pagou os 47. Pagou os 47. Só tem 13, só tem 14. Só tem 14. Aí você põe, cadê o resto, Zancopé? Cadê o dinheiro? O gato comeu? Aonde está esse gato? Que negócio é história do gato. Mas, assim, é o absurdo do descaso dessa ex-presidenta, o que fizeram com esse país, o absurdo que foi feito, o desemprego que está aí, sabe? Acabou. O negócio estava indo. E eu falo para você, enquanto não decidir esse impeachment, nós não vamos ter uma alavancada aí, uma pequena melhora. Já estabilizou aquela crise, aquele problema, parou. Agora o pessoal está tentando se restabelecer. Mas se por um acaso, por um vírgula lá, essa mulher voltar, aí nós vamos virar Venezuela mesmo. Não tem jeito. Para mim é Venezuela. Eu gostaria até de colocar um lado assim, do meu aspecto da educação, que é um problema que eu sofro lá, por decorrência de todo esse processo. E quanto mais extenso fica esse processo da decisão da saída ou não da presidente Dilma, né, que está afastada, a gente sofre as consequências. Hoje eu tenho uma inadimplência de mais de 30%.
muitos alunos, que os meus alunos são os da classe C e D, eles estão parando de estudar, porque não tem condição, perderam os empregos. Isso é mais grave do que a inadimplência. É O muito mais abandono grave. dos O estudos. Exatamente. Quando se fala em inadimplência é preocupante, mas quando se fala em abandono dos estudos, Exatamente. é algo que a gente não analisa com muita É um muita futuro frequência. zero. É. Sim, sim. Exatamente. Futuro Sem zero. futuro, muito- sem muito futuro. pior do que a Exatamente. inadimplência, É. Estélio. Claro. Eu, todos os anos, a minha faculdade existe há 76 anos, né, que é a Faculdade Paulista de Serviço Social. Todos os anos nós conseguimos formar turma para iniciar novas turmas com vestibular. Esse ano, até agora, nós não conseguimos formar a turma, porque não temos alunos, não temos candidatos a estudar na faculdade. Então, assim, é um problema sério, é um problema grave, e eu vejo tudo isso como decorrência dessa situação. O Estélio resume a falta do futuro. Exatamente, futuro a falta zero. do futuro. Futuro zero. Futuro Aí- O e primeiro aí, programa quanto do custa governo isso? foi Fome Zero. E termina com Futuro Zero. Futuro zero. Começou com Fome Zero. Pátria vai pro E Educadora. Futuro quanto, Onde está a pátria e quanto isso educadora? custa para nós e para o nosso futuro, para as futuras gerações? Por isso que essa discussão toda sobre impeachment não pode ser apenas objetiva, técnica e legal. Ela precisa ser, porque estamos no Estado de Direito e, evidentemente, a Constituição precisa ser cumprida. Mas se nós formos analisar todos os custos derivados, os prejuízos derivados do que aconteceu para o futuro do Brasil, e aqui a professora Maria de Fátima deu um exemplo contundente, são muitos bilhões além daqueles que foram pelo ralo, ou na forma de crédito, ou na forma de corrupção. Esse é um dinheiro invisível, né? Exatamente. É lamentável, porque estudo, instrução, cultura é um negócio que você não mede. Né? Mas o teu exemplo é perfeito. Essa Futuro talvez zero. seja a verdadeira É, década é. perdida. É uma realidade hoje. Ricardo Young, como se consegue um projeto de combater o desperdício de alimentos aqui em São Paulo? Então, esse é esse Já está aprovado? PL, já em primeira. Esse PL é um bom exemplo de como a sociedade civil se organiza. Esse é um bom exemplo do Brasil. A Daniela, que vem a ser a coordenadora dessa ONG Comida Invisível, ela despertou para a questão dos desperdícios do alimento, andando com o seu filho no CEAGESP. Quando seu filho passou por um monte de alimentos que estavam sendo destinados ao lixo e disse: mãe, estão jogando comida fora. E aquilo tocou-a de tal forma que ela mergulhou no problema do desperdício de alimento, e além das pesquisas mundiais que dão conta de mais de 30% dos alimentos produzidos desperdiçados, os números aqui no Brasil são inacreditáveis. E, obviamente, a questão do desperdício de alimento tem a ver com o combate à desigualdade, à pobreza, por um lado, mas também tem a ver com o meio ambiente do outro, porque nós acabamos tendo que produzir mais, precisamos ocupar mais terras para a produção de alimentos e assim por diante. Então, é uma causa que tem grandes impactos. E ela nos procurou na Câmara, conhecendo a ligação do mandato com a questão da sustentabilidade, e começou a discutir conosco a questão e fizemos daí o PL, né, obrigando todos os estabelecimentos que trabalham com alimentação a darem uma destinação para consumo humano, quando não adequado para consumo humano, para ração animal e, finalmente, para compostagem. E foi aprovado em primeira, e agora nós estamos na segunda fase, fazendo as emendas adequadas para aprovar em segunda. Bom, um exemplo que eu posso citar com tranquilidade é a Galeria dos Pães, que é a padaria mais famosa de São Paulo. O Milton, o seu proprietário, ele 2 vezes por dia retira todos aqueles alimentos e tem as instituições aí que ele destina. Então, todo dia ele distribui. Aliás, ele não gosta muito que se fale sobre isso, mas todo dia ele destina toda aquela produção não consumida dele para algumas, não é apenas uma, porque lá a produção é enorme, né? Instituições aí que cuidam de crianças, várias delas, né? Isso pode ser feito, a necessidade de uma lei, este que eu gostaria que se esclarecesse. Tem tanta lei, né? Aí nós Tem temos, lei demais. Aí Eu reconheço. Aí uma Eu lei reconheço, que, existem leis demais.
O ponto é que o seu Milton, no caso, ele faz isso por responsabilidade social. Ele entende que ele é corresponsável pela destinação daquilo que é produzido e otimiza essa destinação, combatendo a fome, a carência alimentar daqueles que não podem consumir o pão dele. Agora, a maioria das empresas não fazem isso. Ele faz isso porque ele é um bom empresário, ele faz isso a partir da perspectiva da responsabilidade social, mas a maioria dos empresários simplesmente jogam fora. E nós perdemos na cadeia alimentar elementos preciosíssimos. O que a lei faz, ela obriga isso a ser uma prática, quer dizer, ela incorpora essa responsabilidade social na prática empresarial, o que é positivo, porque não obriga o empresário a um custo adicional, obriga a racionalização num processo logístico que seria natural para qualquer empresa que tem que destinar resíduos sólidos, só que nesse caso são alimentos. Eu estou querendo entender a execução desse projeto. Citei a Galeria dos Pães aí por acaso, porque já vi isso acontecer e fiquei curioso e perguntei o que era, né? E ele me explicou, o Milton explicou o que era. Ele tem outras padarias, me parece que a Dengosa, que se faz o mesmo procedimento. Mas como obrigar alguém que tenha uma... Vamos citar a padaria, que é o segmento que eu já me referi, a proceder da mesma forma? O cara vai falar, não, eu deixo aí, se quer, pega, se não quer, não pega. Como faz para melhor esclarecer a execução de um projeto quando se torna lei nesse caso? Bom, nós estamos numa sociedade que... Não sei se foi bem claro, mas o dono de um estabelecimento, de um restaurante, vai ser obrigado a ter uma outra né, vertente para destinar aquele excesso dele. Não, ele não é uma outra vertente. Porque todo negócio, ele tem o berço e tem a cova. Todo negócio. Então, na hora que ele não vai até o final, ele não foi até a cova. Ele deixou o cadáver na rua. Entendeu? E isso não pode. Todo negócio, ele tem um berço e tem uma cova. Então, se ele nasce na matéria-prima para fazer comida, aquele resto de comida tem que ter ou uma destinação para lixo apropriado ou para alimentação apropriada. Isso é em qualquer lugar civilizado. O que eu digo é o seguinte, o lixo apropriado é mais fácil do que a alimentação. Não, o pior que não é. O Stélio lembra uma coisa importantíssima. Nós temos a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Uhum. E na Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, todas as empresas precisam dar a destinação adequada aos resíduos sólidos. E daí a engenharia reversa, que é justamente se pensar no descarte desde a produção do produto. E a mesma coisa que nós estamos fazendo em relação às empresas de alimento. Elas são corresponsáveis pela destinação daquilo que não é consumido do que elas produzem. O PL ele é bastante flexível. A empresa pode fazer isso diretamente. Por exemplo, a padaria ela pode escolher as entidades em que ela vai destinar o seu excedente, ou pode fazer isso através da prefeitura. Essa é a discussão que nós estamos fazendo agora. Até que ponto a prefeitura vai estar envolvida ou não, se ela vai ser só reguladora e fiscalizadora, ou se ela também será um suporte para essa destinação. E também existe uma outra legislação de que todos os grandes geradores de resíduos e lixo, eles são já, por lei, responsáveis pela deposição desses resíduos. Então, não me parece que vá onerar o sistema ou vai trazer custos adicionais. O que vai exigir é uma racionalização e talvez um compromisso social que muitos empresários, às vezes, não estão comprometidos. Mas, Ricardo, assim, eu até fiz uma matéria, muita coincidência, fiz uma matéria hoje sobre o pessoal reaproveitar, tem a parte delivery. Muitas instituições vão retirar nas padarias, nas empresas. Sim. Assim, depende muito da conscientização do empresário que vai fazer. Porque, infelizmente, tantas leis, tantas coisas, que acaba sendo assim, o pessoal não acaba... é lei, mas não vou fazer, não sei o quê. Mas a consciência, você tem que ter consciência que tem aquela pessoa lá que está precisando. É a mesma coisa dos moradores de rua, né? Você tem que ter aquela consciência em ajudar para poder fazer. Então, eu até fiz uma matéria, por coincidência, hoje, estou dizendo a revista para você agora, tem essa matéria, tem instituições... pelo delivery. Doações pelo delivery. Então, pessoas vão retirar, tem pessoas que vão entregar
para as instituições. Então, acho que o importante é isso, a gente falar, a imprensa, divulgar, para as pessoas se conscientizar, porque às vezes não sabem, às vezes a pessoa fala, vou fazer assim. Então, depende muito dos empresários fazer esse caminho. A lei é importante, é lógico, tem uma lei, sustentabilidade, é muita coisa, mas é assim, se os empresários, as pessoas não se conscientizarem que tem que fazer essa doação, tem pessoas que precisam e podem ser muito bem utilizados, infelizmente é conscientização. É educação, né? Nós falamos agora há pouco, se não tiver educação, não adianta nada. Que eu ia entrar, que é a minha área, né? Eu acredito que assim o povo brasileiro ele já traz em si uma dedicação ao outro, Sim. uma preocupação. Haja vista esses movimentos, né? Mariana, as doações que foram feitas, as chuvas em Petrópolis alguns anos atrás, as enchentes no sul. E eu acredito que, na medida que você aproveita esse potencial que o nosso povo tem e gera um processo de conscientização da cidadania, porque a organização social, né, as comunidades, podem assim se mobilizar para que isso leve até aqueles que precisam. Porque, se a gente pensar na fartura que existe no nosso país, né, o solo, a capacidade de gerar, é imensa. E a gente pode compartilhar isso com quem precisa. Esse país aqui é muito bom. Você planta qualquer coisa, já nasce, já vai. O povo brasileiro é maravilhoso. É muito, assim, muito agradável, eles querem ajudar. É um país maravilhoso. Infelizmente, aqui nós temos outros problemas, mas aqui o povo em si é maravilhoso. A população de São Paulo, o que se mobiliza, essa época de frio aqui, o que você vê nas redes sociais, cobertores, comida, não sei o quê, um monte de coisa. Então, tem um problema em Mariana, é em outro estado, a população de São Paulo, do Brasil inteiro, mas eu estou falando aqui em São Paulo, especialmente, que eu participei de algumas coisas, de algumas ações, o povo se mobiliza muito para ajudar. Então, essa matéria, essa lei... Essa matéria-prima, eu acho que tem o povo. O povo tem isso aí. Então, essa lei, se o pessoal usar mais a consciência que tem que doar, tem que fazer, é maravilhoso. Isso vai ser muito bom. O que o Haroldo e a Maria Fátima estão falando é muito importante. Uma lei, se ela é apenas prescritiva, ela apenas regulamenta alguma coisa, mas ela não induz uma mudança comportamental, uma mudança cultural, ela não serve. Eu acho que, no caso dessa lei, ela induz uma mudança comportamental. E ela alerta a população e todos os empresários de que é possível se fazer muito mais com o que se tem. Só para vocês terem uma ideia, o Banco de Alimentos do SAGESP recebe mais do que consegue doar. Quer dizer, exatamente isso que vocês estavam falando sobre a generosidade da população. Eles recebem mais do que eles podem doar. Então, nós temos muito mais alimentos do que parece, e nós poderíamos erradicar completamente qualquer fome, desnutrição em São Paulo, apenas pelo que a gente já tem. Então, essa lei induz essa conscientização também, como Comida Invisível, que é a ONG que começou o projeto, tem feito. Vereador Ricardo Young, o que leva alguém com uma reeleição praticamente garantida, uma vez que você é vereador e tem possibilidade de se candidatar à reeleição, a fazer uma opção para disputar a Prefeitura de São Paulo? Eu não, pela minha história, eu estou na política, mas não sou político tradicionalmente, né? Eu não busco uma carreira política. Eu estou na política em torno de uma causa, né, que nós chamamos da sustentabilidade, mas, na verdade, é a busca por uma sociedade que garanta o equilíbrio entre atividade econômica, social e ambiental, qualidade de vida e justiça social. E desde a COP de Paris, agora recentemente, o mundo inteiro está buscando um novo modelo de desenvolvimento, porque o modelo tradicional entrou em colapso, em função dos desequilíbrios climáticos, das emissões, dos desperdícios, das agressões sistemáticas ao meio ambiente. Então, existe um movimento na sociedade por uma mudança na direção de uma sociedade sustentável. Eu sou parte desse movimento. E exerci o meu mandato, e exerço o meu mandato de vereador, como também, quando fui candidato ao Senado, a plataforma era a mesma, e de trabalhar pelos princípios da sustentabilidade, das cidades sustentáveis e assim por diante. Nós temos muito para fazer em São Paulo, muito para fazer em São Paulo. E eu preciso dizer bastante claramente para vocês que essa questão da sustentabilidade está anos-luz da prática política da Prefeitura ou mesmo da Câmara. Todo mundo fala em sustentabilidade, mas, na verdade,
quando vai se aplicar a sustentabilidade ou a integração do interesse social, econômico e ambiental na política pública, ninguém faz. Eu posso dar N exemplos aqui da gestão Haddad, mas também da gestão Kassab, onde isso não foi feito. Então, a minha candidatura é uma candidatura comprometida com o desenvolvimento sustentável da cidade. Isso significa que nenhuma política pública será feita sem levar em consideração os impactos sociais, ambientais e econômicos que ela vai gerar ao mesmo tempo nessas 3 dimensões. Não é, por exemplo, resolver o problema da habitação social e comprometer os mananciais na periferia da cidade. Ou então garantir prosperidade econômica e comprometer a mobilidade na cidade, e assim por diante. Nós precisamos praticar, exercitar uma visão de desenvolvimento onde nenhuma dessas dimensões seja privilegiada em relação a outra. Não haja abuso econômico, não haja demagogia social e não haja predação ambiental. Então, a minha candidatura à prefeitura está em função desse projeto. A legislação exige que eu diga que o senhor é pré-candidato. Exatamente. O rigor da legislação. Exatamente. Você é pré-candidato? Eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato. A minha pré-candidatura serve a esses objetivos. Muito obrigado. Você é pré-candidato, Guerra? Eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato à Câmara Mas o Municipal. Guerra, ele tem que virar vereador. Isso daí, ele tem que virar. Porque eu conheço o trabalho do Guerra na Zona Sul de São Paulo, é o único que consegue que funciona em São Paulo, é fora de série. Essa legislação ridícula, né? Então, Olha, ele tá vai falando... se prejudicar saindo como vereador, porque ele é um empresário muito bem sucedido na Zona Sul de São Paulo. Você entendeu? Mas então... eu só fiz eu tenho que dizer isso. Não, tem toda a razão, Ricardo... inclusive isso pode ter riscos, né, Haroldo? O Ricardo Ricardo começa a falar, somos todos pré-candidatos. Todos pré-candidatos. Agora vem a lei da mordaça, você não pode falar nada. Eu acho, 30 aproveitando, quantos deputados tem o Rede de Sustentabilidade? Esse é outro aspecto. 5 deputados 5 federais. Deputados. Então você não pode participar de debates. Essa é uma grande polêmica. A princípio, não, mas nós estamos rediscutindo isso, Sim. porque é um absurdo. A princípio não, alijar, está valendo. É um Só pode absurdo até o dia 30, alijar. né, Yang? Só dia 30. Não, é que pelas novas leis, aí, novos regulamentos, só partidos que tenham 10 deputados federais podem participar de debates. Os debates da... Numa para TV. prefeito. Esse é outro absurdo. Tá louco, pelo amor de Deus. Mas ele é pré-candidato, você é Sou pré-candidato a vereador. Não, ele é eu como pré-candidato pré-candidato, a eu estou falando aqui, Acho hilário. eu só posso, Zé Copé, aparecer aqui no seu programa e outros programas que a gente acaba sendo convidado até o dia 30. Sim. Depois só vou poder aparecer depois de agosto. Então, Dentro no do mês de horário julho eu estou na eleitoral. mordaça. Dentro do horário Eu não posso eleitoral. aparecer. Já recebi convites para estar em programa em julho, mas não vou poder ir até o dia 30. Seremos a sua voz. Obrigado, Stélio. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento.
para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco o jornalista Haroldo Guerra, presidente do Conseg de Santo Amaro, jornalista, editor aqui da revista Olhar São Paulo, que está sendo distribuída a partir de hoje e vem, coincidentemente, a sua matéria Doações pelo Delivery, que vem de encontro ao projeto apresentado pelo vereador Ricardo Young de aproveitar ou combater o desperdício de alimentos em São Paulo. É uma feliz coincidência. Também conosco o engenheiro professor Estélio da Cunha, vereador Ricardo Young e a professora Maria de Fátima, que é diretora da Faculdade Paulista de Serviço Social. Maria de Fátima, o que é este projeto para acolhimento de refugiados desenvolvido pela Faculdade Paulista de Serviço Social? Então, esse projeto é um projeto muito interessante na nossa perspectiva como educação, atuando com a educação, no sentido de dar acolhimento ao refugiado ou pessoas em situação de solicitação de refúgio, É uma situação muito complexa a vida dessas pessoas quando elas vêm numa situação de refúgio, porque elas estão saindo de um país que está num conflito de guerra, numa situação de violência, numa questão que envolve abusos. E nós, da Faculdade Paulista de Serviço Social, muito preocupados com essa questão social, desenvolvemos um programa para fazer a inserção dos refugiados no país. Então, nós introduzimos um curso de português, voltado para as necessidades que ele tem de se articular e de se comunicar, na busca de um emprego, entendimento das leis, quais são os seus direitos, para que ele possa ocupar o seu espaço, à medida que o país, o Brasil, é signatário de Direitos Humanos, da Convenção de 1951, que acolhe os refugiados ou pessoas solicitando refúgio. Então, é um trabalho que tem sido muito importante. A maioria hoje que nós estamos recebendo são pessoas de origem da Síria e da República do Congo, na África. Essas pessoas, alguns falam inglês e francês, e nós estamos dando aulas de português. E estamos fazendo um outro trabalho importante, que nós estamos utilizando estagiários de língua portuguesa, da graduação da USP,
da Unifesp, e esses alunos estão tendo a oportunidade de estagiar, cumprir uma obrigação legal do Ministério da Educação, que é oferecer o estágio, e estamos dando condição de capacitar essas pessoas. Como a Faculdade Paulista de Serviço Social identifica esses imigrantes, ou como esses imigrantes têm acesso à faculdade? Então, isso teve sua origem a partir de uma parceria que nós estabelecemos com a Caritas. Então, víamos o tempo todo essa questão sendo apresentada nas TVs, nos jornais, e aí nos aproximamos da Caritas e perguntamos de que maneira a nossa instituição de ensino, que tem uma responsabilidade social, né, porque o nosso próprio estatuto e o Ministério da Educação nos cobra por isso, de como nós poderíamos ajudar as pessoas do entorno, porque eles ficam na localização que nós estamos, na Barra Funda, ali no centro velho de São Paulo. Então, nesse contato com a Caritas, nos aproximamos e vimos que poderíamos entrar com nossa expertise na área de educação. Nós não lecionamos cursos de português, mas como nós temos uma professora, coordenadora, que cuida dessa disciplina dentro da universidade, dentro da faculdade, nós desenvolvemos esse programa. E aí, através da Caritas? Através da Caritas, porque eles se inscrevem na Caritas, a Caritas manda essa relação de participantes, de interessados, e aí eles passam a frequentar a nossa sala de aula. Pois não? Não, eu acho muito importante o que a Maria de Fátima está nos dizendo, porque nós estamos com um novo desafio social emergindo na cidade, que são os imigrantes. Uhum. Nós temos milhares de imigrantes que não estão registrados, que estão entrando na cidade cotidianamente, são angolanos, haitianos, bolivianos, latino-americanos em geral, e não há política pública que venha amparando a migração. Exatamente. A política pública é infinitamente menor do que o influxo de imigrantes na cidade. E daqui a pouco, além do problema do morador de rua, do morador em situação de rua, que já é bastante grave, são quase 16 mil moradores em situação de rua, agora nós também temos essa população flutuante, que ainda não tem um tratamento e uma destinação adequada. Então, o trabalho que vocês fazem é da maior importância. Como toda terça-feira, nosso contato com a Gisele Souza, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos abordar hoje um assunto que, né, tem o seu interesse, sobre insônia. Qual a causa da insônia? Dá para se falar, de acordo com o psiquiatra Daniel Sócrates? Sim, existem vários fatores que podem causar a insônia, como, por exemplo, a má higiene do sono, a depressão e a ansiedade. O fato é que quem não dorme bem não vai acordar, quem não dorme bem vai acordar cansado e indisposto. Além disso, outras consequências com graves prejuízos para a vida das pessoas podem ocorrer, como irritabilidade, dificuldade de concentração e de memória, ansiedade e entre outros. O médico explica que a insônia está dividida em duas categorias, a aguda e a crônica. A aguda é causada por situações súbitas e pontuais, como perda de um ente querido, separação, problemas no trabalho. Já a crônica persiste num período mais longo e pode estar relacionada a doenças. Eu citei o psiquiatra Daniel Sócrates, porque, segundo ele, 54% da população sofre com insônia. Alguém pode dormir pouco e se sentir bem no dia seguinte? Depende. Há pessoas que com apenas 2 horas de sono está perfeitamente descansada para enfrentar mais uma longa carga de trabalho. No entanto, há aquelas que necessitam de 8, 9, 10 horas de sono por dia e ainda assim se sentem cansadas. Para simplificar, a insônia pode ser dividida em 3 tipos. Insônia inicial, que é a dificuldade de iniciar o sono. Segunda, a insônia de sustentação, que dificuldade de manter o sono contínuo a noite toda, a perda do sono no meio da noite, inclusive com dificuldade de voltar a dormir. E 3,
a insônia terminal, despertar precoce, quando não se consegue retornar ao sono. E há tratamento, Gisele? Sim, o tratamento medicamentoso é a última alternativa, mas em muitos casos necessário. Outras possibilidades de tratamento incluem higiene adequada do sono, psicoterapia e técnicas de relaxamento, ensina o psiquiatra, que deixa algumas dicas básicas para ajudar a combater fatores que possam estar interferindo para uma boa noite de sono. Então, número 1, pratique atividades físicas. 2, regule o sono. Evitar cochilos superiores a 30 minutos durante o dia. 3, evite televisão no quarto. E 4, cuide do estresse e da depressão. Estas condições provocam liberação de corticoides e adrenalina e impedem o corpo de relaxar. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações diretas para os associados e para o público em geral. Conosco hoje aqui no Gente que Fala, o vereador Ricardo Young, que é filiado à Rede Sustentabilidade, a professora Maria de Fátima da Silva, que é diretora da Faculdade Paulista de Serviço Social, o jornalista Haroldo Guerra, que é presidente do Conseg Santo Amaro, e o engenheiro, o professor Estélio da Cunha. Estélio, você morou quanto tempo no Reino Unido? Zancopé, no total foi de 74 a 94. 20 anos. 20 anos, 20 anos direto. Você está, sem dúvida alguma, acompanhando tudo o que acontece por lá. E esta saída da comunidade europeia. Eu acho assim, Zancopé, a mídia ela está toda colocando essa questão inglesa assim como com um grande enfoque econômico. Um grande enfoque econômico. Então, as bolsas caíram, as ações dos bancos despencaram, houve rebaixamento de grau de investimento da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, que ainda é Reino Unido, e etc. Mas eu não estou vendo por esse lado, porque eu estou desde sexta-feira estudando o assunto, até a pedido da produção, que eu agradeço a Zenilda quando ligou, pedindo que eu pesquisasse o assunto, né? Quando a gente olha a distribuição dos votos, a gente realmente vê que a Escócia quis continuar partícipe, né, da unidade europeia, a Irlanda também, Londres, né, e as grandes capitais, as grandes cidades inglesas. E País de Gales também quis sair, né? Então, a Inglaterra quis sair, País de Gales quis sair, Escócia e Irlanda quiseram ficar, e acabou dando essa situação. Mas eu acho que essa não é a análise estatística que a gente deve fazer. Nós devemos entender que 90% de quem votou para sair tem mais de 45 anos de idade, tem curso secundário fraco, é contra a globalização, existe um certo preconceito à globalização e está se considerando escravizado pela escravidão eletrônica. Entendeu? Peraí, a idade? A idade 45 para frente. Sim. 45 acima de 45 anos. 45 para frente. Então, essa é a representação da maioria. De 90% dos que votaram. Tem 45 para frente. Aí você pega a chave da educação. É secundário. Educação secundária, boa. Tá? Aí você pega a terceira chave. E tem uma reação à globalização. E a quarta chave, a globalização eletrônica. E essa globalização eletrônica é um negócio muito complicado, né? Porque, por exemplo, eu tenho 65 anos, eu tenho que entrar na fila da lotérica. Ah, mas você é idoso, mas só vai idoso pagar. Porque é o boy velho, não é verdade? Sim, sim. É o boy velho, então não adianta você ser idoso. Tá? Então, o que acontece? Essa indicação dessa votação inglesa e galesa, né? Welsh, né?
ela vem nos mostrar que existe uma reação cultural à globalização. Então, isso vai começar a permear outras culturas. Isso vai chegar aqui no Mercosul, onde nós estamos, onde nós não temos parentesco cultural com os irmãos. Tanto assim que a gente não chama de irmão, a gente chama na gozação de irmãos, não é isso? Ninguém chama irmãos porque eu te chamo, irmão porque você está lá, pô. Você entendeu? Então, vai começar a ter... O que foi o Tratado de Tordesilhas? O que separou a comunidade hispânica da luso-moura portuguesa, vamos assim dizer? Foi exatamente a questão cultural, né? Então, isso eu vejo que vai começar a acontecer em outras sociedades europeias. Por exemplo, Holanda. Tem outro aspecto aí, né, Stélio? Você pontuou muito bem. São os mais conservadores, os mais velhos, os mais conservadores, que estão definindo o futuro dos mais jovens. Esses, sim, globalizados, articulados numa cultura digital. Essa crise geracional, ela daqui a pouco vai estar se tornando uma crise civilizatória, né? Vereador, eu acho o seguinte, a Europa, a cada 25, 30 anos, sempre teve um holocausto de guerra, né? Então, se você pega, por exemplo, o século XX, do final do século XIX, né, o Império Austro-Húngaro, né, até 1952, foi só guerra de matança, não foi isso? 65 milhões morreram, né? Depois veio a Guerra Fria. Então, a palavra guerra, né, o war, né, a palavra guerra, ela permeou durante o século XX todo. Aí, de repente, você não está mais matando jovem. Quem é que morria na guerra? Não era o general de 60 anos de idade. Quem morria era o soldado lá de 17, 18, 19 anos. Então, você sempre tinha, por tradição, a cabeça mais antiga, né, o grey hair, né, como você é grey hair, eu sou bald hair, você entendeu? O grey hair, o grey hair, ele sempre tomou conta da sociedade, não os jovens. Então, nós estamos tendo, pela primeira vez, esse conflito. Os jovens que não morreram e se prepararam muito mais, querendo comandar, e os mais antigos que estão lá sentados dizendo, não, eu não vou aceitar. A possibilidade da inclusão da Turquia na comunidade europeia teria sido gatilho para essa... Eu acho que não. Eu acho que o inglês, as revoluções começam na Inglaterra. Então, nós temos a Revolução Industrial, né? Nós temos a Revolução linguística, né? O mundo fala inglês, não é isso? Nós temos, por exemplo, a revolução da internet, ela começou com um ex-professor meu, em Oxford, o professor Fuller, onde ele dizia, informação, existe duas formas de você tê-la, ou você tem com você ou saiba onde buscar, e a humanidade vai criar um sistema de buscar informação. Está aí o Google. Ele falou isso em 78. Né? Então, a Inglaterra, ela é a locomotiva mental do planeta. Tá? Mental do planeta. Isso você tem em mente, que o primeiro começa na Inglaterra. E esse movimento começa na Inglaterra e já está permeando a sociedade americana, porque o Trump ele está sendo apoiado exatamente por essa população. Porque o jovem americano estava apoiando o mais velhinho de todos. Não é isso? A senhora que sabe o nome de todo mundo. Hillary. Não é a Hillary. Ele estava apoiando o concorrente lá da Hillary. Entendeu? Então, o que acontece? O Sanders. O Sanders. Isso, o Sanders. Então, o que acontece? Isso está acontecendo. E, de um jeito ou de outro, também vai chegar aqui no Brasil. E sabe, uma coisa que você, fazendo essa análise... me remete à nossa própria pauta de discussão de hoje, a questão do refugiado, porque por trás desse processo tem uma questão do preconceito com a imigração, né? E quantas pessoas foram pedir refúgio, né, dentro da União Europeia? E isso também foi uma mobilização que fez com que essas pessoas mais velhas decidissem o futuro dos jovens, né, para que evitar que o imigrante venha pegar o emprego deles, porque é uma visão distorcida. Por isso que eu citei a Turquia. A Turquia ontem, por exemplo, nesse final de semana, tiveram apedrejamento e pichação na Embaixada da Polônia em Londres.
porque muitos poloneses estão lá, né? A possibilidade de se rever a xenofobia está se tornando um caso... Não é novo. Desde a década de 70, a gente tem essa questão dos Estados Unidos com o México, e depois a primeira onda de invasão dos árabes na Europa, que depois refluiu, e agora, novamente, em função da crise da Síria, nós estamos vendo isso de novo. O grande problema é que tudo se globaliza menos as pessoas. Quer dizer, o capital quer livre fluxo global. As mercadorias, commodities querem livre fluxo. Nós temos a OMC, nós temos uma série de órgãos multilaterais que regulam isso. Agora, em relação às pessoas, ninguém discute isso profundamente. E a União Europeia, nós temos que convir que foi um passo à frente. Ao abolir as fronteiras para os europeus, criou uma condição de mobilidade da população europeia bastante razoável, que foi desequilibrada em função desse fluxo migratório que está havendo agora. Então, essa decisão da Inglaterra, que deve ser revista, eu não sei sua opinião, Stédio, mas eu acho que deve ser revista porque está havendo, enfim, uma rebordosa enorme. Já estão querendo um plebiscito novo lá, já estão fazendo um plebiscito, já tem mais de 2 milhões e meio de pessoas já fizeram um pedido. Deve ser revisto, porque as consequências vão ser... Mas se não for revisto, também não é a solução. Se fechar nas nações, um dos grandes efeitos da globalização é a destruição progressiva do conceito de Estado Nacional. E o que essa decisão da Inglaterra tenta reafirmar um nacionalismo que não tem mais espaço na história. Então, eu não sei se as consequências desejadas por aqueles que votaram pelo rompimento vão ser alcançadas. Eu hoje assisti de manhã, tomei esse cuidado de assistir ao parlamento escocês, na cidade de Edinburgh, né? A primeira-ministra lá falando, né? Então, a primeira-ministra ela deixou muito claro que a Escócia não vai aceitar que a Inglaterra a retire do mercado comum europeu, tá? Porque eles conhecem o potencial mercadológico da Europa e eles não querem ficar fora. E, claro, vai vender uísque para quem? Né? Tem que vender uísque no mundo, na verdade. Agora, o grande problema que eu vejo é o seguinte: no timing desse plebiscito, eles não levaram em consideração os festejos que tiveram dos 90 anos da Rainha Elizabeth II. 2,5 milhões de pessoas foram para a rua ovacionando a Casa Real inglesa, né? Essa questão da família real na Inglaterra é uma coisa muito forte, muito forte. Tá? Eu sei porque eu morei em Ennismore Gardens, em frente do Kensington Palace, e passava de manhã, ficava fila de pessoas de manhã para ver a Lady Di levar os 2 filhos pela mão ao colégio público. Entendeu? Então, isso existe esse instinto dentro deles. Eu me lembro de uma reunião que nós estávamos falando em alemão, né? Aí chegou um inglês, todo mundo começou a falar em inglês. E, em um determinado momento, chegou um francês e perguntou, o Jean-Pierre Jamel, perguntou, mas por que nós não falamos, então, em francês? E o inglês respondeu, porque você só fala francês porque nós vencemos o alemão na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa... Olha, gente, isso é uma coisa muito... Isso é uma coisa de 50 anos só. Estélio é enciclopédia. Você me permite uma pergunta para o Estélio? Você acredita que o conflito da Escócia com o Reino Unido, né, já vem há algum tempo, teve um plebiscito e tal. Você acredita que esse seja justificativo que os escoceses... Eu acredito que sim. Para sair de fato do Reino Unido? Eu acredito que está criado um fato aí que pode acelerar Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, presta atenção, se a Inglaterra se permanece fora, a Irlanda vai junto. Acaba o convênio de 98 entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. E aí vai voltar a ter guerra de novo. E eles não vão mais aceitar isso. A Aberdeen, ela quer unificar a Irlanda. E a Escócia, desde lá de James III, que virou James I, que quer se separar. Nós estamos falando desde o primeiro isso. Não é verdade? Desde o primeiro 400 anos tem isso daí, que eles querem se separar. E outra coisa, existe um parlamento escocês que ele é tão formal como o parlamento do Reino Unido, vamos assim dizer, que fica na Inglaterra.
Haroldo Guerra, agradeço tua gentileza de ter participado. Agora você não volta mais, viu? Estou na mordaça agora do mês de julho, só volto agora não volto mais. Pré-candidato uma a vereador de São participação Paulo. Seremos a sua voz. Obrigado, Célio. Obrigado à mesa. Extremamente agradável, mas essa legislação, eu lamento. Tudo errado. Acho impressionante. Nós temos que debater ideias, trazer as ideias, e aqui não tem. Mas eu quero agradecer a todos aqui. Muito obrigado ao Fausto, a Zenilda, a vocês, Zancopé, pelo convite. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos que estão me ouvindo aí. Um beijão no coração do meu irmão, Paulo Guerra. E abraço a todos aqui da mesa. Ricardo Young, da mesma forma, estou me despedindo de você formalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Aprendeu o caminho justo agora. Obrigado pelo espaço. Nós vamos ter a oportunidade de conversar depois lá Será em agosto. Né? Desejo sucesso para a candidatura do... O que você acha que acontece hoje na votação da volta da publicidade às bancas de jornal? Eu acho que esse tema é extremamente polêmico. Eu sou contra. Porque eu acho que é um retrocesso é um dos 3 que votou contra? Isso. É um retrocesso na lei da cidade limpa. Ok. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado a você. Professora Maria de Fátima, agradeço tua gentileza de se afastar um pouco da Faculdade Paulista de Serviço Social para participar conosco. Eu agradeço o convite, foi muito agradável esse bate-papo, né? A gente sempre aprende, né? Muito. E essa troca aqui é muito positiva. E, principalmente, da gente poder divulgar um trabalho tão importante como esse trabalho social, saber desse trabalho, né? Essa lei que cuida da questão da alimentação, quer dizer, levar o alimento a quem precisa, né? A quem necessita. Então, queria abrir as portas da nossa faculdade, a FAPES, de Serviço Social, e dizer que nós estamos abertos para receber os refugiados, mais alunos, e levar a educação. Grato. Professor Estélio da Cunha, sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, Zancopé, pelo convite. Você pode votar a Maria de Fátima sempre, tá? Eu preciso da Maria de Fátima, por causa dessa memória nominal que ela tem, né? Tá ótimo. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.